Boa noite, amados. Saúde, paz e prosperidade para vocês. Muito obrigado. Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração. Nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica da Bênção. E continuamos falando, você que não adquiriu ainda a revista, na livraria ainda tem, procure um servo, o servo vai lhe auxiliar nessa noite. E hoje nós temos mais uma carta do livro de Apocalipse para nós estudarmos. Fechamos os nossos olhos, convidamos a presença do Espírito Santo, porque Ele é o importante desta casa, né? O importante do culto é o Espírito que nos move, que nos molda, que nos traz, nos leva a glorificar a Jesus. Pai Santo, nós vamos abrir as Tuas Escrituras, porque ela é a base da nossa vida, ela é a base da nossa existência, ela é o nosso alimento, ela está entronizada nos céus, Pai amado, onde mantém a justiça. Pedimos ao Espírito Santo para nos dar sabedoria, sabedoria para entender a palavra, sabedoria para explicar a palavra e sabedoria aos Teus servos a entenderem e a praticarem durante a semana. Pai, nos abrimos ao Teu Espírito ao ler o texto das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Você que está com a sua lição, a nossa lição da Escola Bíblica da Bênção, abra na página 32. Na página 32, e a sua Bíblia, né, de papel, no smartphone, no tablet, seja onde você vai abrir, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, né, se puderem colocar no telão, Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 12, nós vamos ler assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependa-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia! Você notou aí na revista que o texto para você memorizar é 2 Coríntios 6,14, que diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há a luz com as trevas? Esse é o texto de nós memorizarmos, e começa falando sobre a nossa união. Muitas pessoas usam esse texto apenas para casamento, né? Quando vai se falar de casamento, do jovem cristão ou da jovem cristã, casar com aquelas pessoas que não são cristãs. Porém, Paulo não está falando só de casamento aqui. Paulo está falando de associação, quando nós vamos ter algo em comum, em todas as coisas.
Quando alguém vai depender de mim, eu vou depender dessa pessoa. Então ele está dizendo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Diz incrédulos. Tudo que você vai fazer, se alguém não compartilha da sua fé, não tem como você ter associação com ela, porque algo vai sair errado. Acontece que você possa até mesmo convertê-lo, ou ele te desviar da fé. E a igreja de Pérgamo, querido, o nome Pergo, na introdução diz, o nome Pérgamo significa alto ou elevado, porém também tem o sentido de casamento. Pérgamo significa casamento, o que aponta para a época de Constantino, onde houve uma espécie de casamento entre a igreja e o Estado. A parte profética histórica, né, a parte profética histórica, Pérgamo representa a história do ano 313 até o ano 538 depois de Cristo, né, que foi após a queda de Roma ocidental no ano 476 depois de Cristo. Saiu a era dos imperadores e entrou a era do papado, aonde foi estabelecido o cargo de papa, o supremo. Por isso fala de casamento, porque até 313, nós vimos a semana passada, a igreja em Esmirna passando por grandes perseguições. Então o último imperador foi Diocleciano, e ele ali levou uma perseguição contra a igreja, e cerca de 10 anos. Então quando termina, Constantino, ele assume o poder e se converte. Que se ele não se converteu, coisa nenhuma. Constantino foi pagão até o fim, porque ser cristão para ele era, como se diz assim, era política. Ele tinha um império, onde todo o império era cristão. Então ele queria um só império, um só Deus e um só imperador. Essa era a plataforma política de Constantino. E aí ele traz o Edito de Milão, e eles ali, agora eles dão mais oportunidade para a igreja. Agora é o contrário, a igreja que era perseguida, ela passa a perseguir. A igreja que era perseguida, agora ela passa a perseguir aqueles que não estavam no culto no dia de domingo. Acabou o discipulado, acabou a igreja na mesa, a igreja passa para o altar. Então qualquer pessoa que entrava na igreja estava lá, tinha que estar no domingo, porque se não tivesse no domingo, ia ser perseguido. O que acontece também, as pessoas estavam na igreja no domingo, porém dentro das suas casas continuava o quê? Continuava com a idolatria, continuava com a feitiçaria. Por isso a igreja, ela luta, irmãos, contra dois espíritos, dois demônios. A igreja verdadeira, ela luta, o demônio da idolatria e o demônio da feitiçaria. A idolatria apresentada na religiosidade, porque até mesmo dentro da igreja cristã, se nós não tivermos cuidado, nós cometemos idolatria, né? Nós começamos a idolatrar um tipo de cantor, nós começamos a idolatrar um tipo de pastor, nós começamos a idolatrar um tipo de escritor. Então temos que ter cuidado, que esse espírito maligno, ele está ainda rondando a igreja. E também o espírito da feitiçaria, porque muitas coisas que colocar poder em uma rosa, colocar poder em um sal, isso é uma feitiçaria, porque só o poder, só o nome de Jesus tem poder. Mas graças a Deus nós fomos libertados para a honra e glória do Senhor. A igreja nas células é a igreja do início, irmão. Não tem como, quando você entra nas casas, você destrona a idolatria, você destrona a feitiçaria, você destrona a prostituição. Só que a igreja casada com o Estado não pôde fazer isso. Aqui, ó,
Tópico 1, um lugar de pressão espiritual. Versículo 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Isto é uma referência à estátua de Zeus que lá existia, e também porque lá foi feito um santuário para a adoração do imperador. Em Pérgamo também existia uma escola de medicina, onde os alunos adoravam Esculápio, o deus serpente. Isso tudo fazia que Pérgamo, em lugar onde estava o trono de Satanás, a igreja dali deve ter sofrido muita pressão espiritual pelas potestades malignas. Zeus, o deus dos reis, tá? Só para você ter ideia, só o pé, só o dedão dessa estátua é mais ou menos 3 Sebastião, um em cima do outro, só o dedão dessa estátua. Quando você chegava na cidade, era a primeira coisa que você via, a forma desse deus, de Zeus, além de Esculápio, que era o deus da medicina, que era uma serpente. Tudo a ver, né, irmão? A serpente, lá no Jardim do Éden, uma serpente durante a história. Eu costumo dizer que Satanás, ele teve uma espécie de evolução. Ele aparece no Gênesis como uma serpente, porém, em Apocalipse, ele é o quê? Um dragão, que significa a sua fúria, o seu ódio, o seu poder de destruição. E hoje, nós temos enfrentado uma pressão espiritual. Nós temos enfrentado porque tem se levantado outro Deus, o Deus da concupiscência, o Deus do desejo da carne, onde a palavra de Deus é errada e os desejos dos homens são certos. A igreja está vivendo uma pressão espiritual nos dias de hoje, do politicamente correto. Dizer que Deus gerou homem e mulher hoje é errado. Então temos sofrido uma pressão. Pessoas que querem lutar pela justiça têm sofrido uma pressão. Pressão para viver no roubo, pressão para viver na corrupção. Hoje, até mesmo alguns cristãos tentam com a boa consciência, eles entram na política, mas quando ele está lá, eles sofrem pressão para poder se corromper. A igreja tem enfrentado, mas em nome de Jesus, nós temos que olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o que nos dá suporte. Mas veja que o versículo 13 continua aí na página 32. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vocês. Antipas foi o pastor daquela igreja. Antes desse anjo estar dirigindo, antes desse pastor ao qual foi mandado a carta, Antipas foi bispo de Pérgamo. E ele morreu fiel, porque ele não adorou ao diabo, ele não adorou ao imperador, ele não se prostrou. Olha bem, note aí, ó, diz: conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Já perceberam isso na Bíblia? Até mesmo na Bíblia aqui, ó, no versículo 13, diz que não negastes a fé que tem em mim, a minha fé. A fé que nós recebemos é a fé de Jesus. O livro de Hebreus diz que ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, ele criou a base da fé e ele ratificou a base da fé. Então a fé que nós recebemos de Cristo. E ele está dizendo: tu conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Igreja, nós temos que conservar o nome de Jesus. Você pode ter o sobrenome que for, Rocha, Oliveira, Nascimento, Souza, Lima, mas hoje você acrescentou um nome a você: Jesus Cristo na sua vida. Antes de você ser brasileiro, você é servo de Deus. Antes de você ser santista, antes de você ser potiguar, antes de você ser paulista, antes de ser você o que for,
você é servo e você carrega o nome de Jesus. E você tem uma fé para defender. Veja, aqui na letra C, contra tudo. Vamos ao significado de nome, né? O nome Antipas também tem um significado profético. A palavra Antipas vem de ante, que quer dizer contra, e paz, que quer dizer tudo. Logo, Antipas quer dizer contra tudo. Antipas, ele era contra tudo. Tudo que não coadunava com o reino dos céus. Tudo que não casava com o reino dos céus. Então nós temos que ser contra tudo. Tudo que é justo, não. Tudo que é bom, não. Tudo que é para fazer que a sociedade melhore, não. Tudo contra que vai destruir a sociedade. Nós cristãos temos que nos levantar contra o que vai contra a palavra de Deus, contra o que vai contra a moral, contra o que vai contra a justiça. Amém? Vocês estão me entendendo? Contra tudo que não honra ao Senhor Jesus. O cristão não pode coadunar, o cristão não pode se ligar a coisas, a projetos injustos, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino dos céus tem coisas justas, ou seja, coisas adequadas. Lá naquele tempo havia a doutrina de Balaão. Aqui a misturar o santo com o profano. Balaão, nós sabemos a história, ele foi contratado por Balaque. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Chegando lá, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele disse: só tem um jeito desse povo cair. Se você fizer uma festa, convidar os homens da nação de Israel, ali eles vão comer coisa sacrificada e vão se deitar com as mulheres da terra. E isso aconteceu. O que aconteceu então? Eles morderam a isca. Eles foram para lá e Israel caiu. Israel morreu. Israel foi destruído naquele dia. Parte daqueles homens morreram. Amados, essa era a doutrina de Balaão. O que ele fazia? Misturar o santo com o profano, para atrair maldição sobre o povo de Deus. Era esta doutrina que alguns de Pérgamo estavam sustentando. E é o que nós temos que ter cuidado hoje. Temos que ter cuidado com esse modismo. Quando eu falo modismo, doutrinas novas que vão contra a palavra de Deus. A doutrina do nada a ver. Eu agora estou lembrando de uma moça que tudo que eu falava para ela dizia nada a ver, nada a ver. Aí ela foi no encontro, era aquele encontro no formato antigo, que era dos 3 dias. Quando ela voltou, eu falei: e agora? Ela vai ter tudo a ver. Eu que ia para o inferno com o meu nada a ver. Então muitas pessoas hoje estão com nada a ver. Nada a ver, nós temos que ser mais amor, o evangelho do amor, não o amor da Bíblia. Amor não é conivente com o pecado. Eu posso amar o pecador, mas posso condenar o pecado que ele comete. Jesus mesmo disse isso. Eu não vim para salvar os sãos, mas salvar os doentes. Jesus curava, amaldiçoava a doença, mas amava aquele que era pecador. Ele disse para a mulher, quando a mulher adúltera veio diante dele. Engraçado, amado, que muitos dizem assim, que Jesus perdoou aquela mulher. Não, ele não perdoou aquela mulher. Porque se ele tivesse perdoado, ele ia contra a lei. E assim ele tinha sido pego. Ele não a condenou segundo a lei. Porque ele mesmo diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, foram todos embora. O que ele diz? Eu também não a condeno. Mas vá e não peques mais. Porque se caso você continuar pecando, eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui para livrar você não.
Outra vez também um cego, Jesus curou o cego e Jesus encontra ele e diz: cuidado para você não pecar, para não acontecer coisa pior na vida dele. Então temos que ter cuidado, porque a doutrina de Balaão, ela mudou de nome hoje. Você tem que ter cuidado com isso. Cuidado com essas modinhas gospel, com essas doutrinas deturpadas, com essa graça falida que nós aprendemos, essa graça medíocre, essa graça sem lei. Ela entra e destrói a igreja. Ela entrou lá em Pérgamo, no versículo 15, na página 33, diz assim, letra B: tu tens o que de formas sustentam a doutrina dos nicolaítas. As obras dos nicolaítas, que a igreja de Éfeso odiava e rejeitava, viraram doutrina, e essa doutrina foi acolhida pela igreja de Pérgamo. Uma vez que andavam deixando a doutrina de Balaão se infiltrar no meio deles, foi fácil criar uma casta de sacerdotes, ou seja, uma qualidade de sacerdotes para dominar sobre eles. Isso tudo aconteceu na era de Pérgamo. O casamento da igreja com o império, eu vou ler na íntegra. O imperador Constantino descobriu que seu império, que estava em decadência, havia mais cristãos do que pagãos. E por uma questão de conveniência, decidiu cessar as perseguições a este povo através do Edito de Milão, que foi feito no dia 13 de junho de 313 depois de Cristo. Pois percebeu que quanto mais eram perseguidos, mais cresciam. Foi aí que houve um casamento entre a igreja e o Estado. A partir daí, crentes que antes eram perseguidos, agora tinham privilégios. Se antes ser crente era sinônimo de ser marginalizado, agora era sinônimo de status. Será que mudou alguma coisa? Hein, irmão? Mudou alguma coisa? Não. Antigamente aqui no Brasil, ser crente era ser taxado de Bíblia, né? Olha o Bíblia, olha o fanático, olha o bode. Os nossos pais na fé dessa igreja passaram por muito isso. Muitos foram presos, humilhados. Mas depois que chegou a década de 90, metade de 90 para chegar à década de 2000, era top. Já mudou até o nome, não sou crente, eu sou gospel. Agora é a moda gospel. Evangélico, eu sou evangélico. Engraçado, irmão, me perdoa dizer isso. Engraçado, a gente vê as postagens aí no Instagram da vida. A pessoa tem uma Bíblia, veste um vestido bem apertadinho, empina e fala assim com a Bíblia: bom dia. A Bíblia ali foi apenas o quê? Um detalhe? Ou então coloca um versículo da Bíblia, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É status. Status, irmãos. Consequência da era de Pérgamo em nossos dias. A Bíblia fala sobre cair na graça do povo. Isto é o que a igreja deve fazer. Lá em Atos dos Apóstolos, diz que a igreja caía na graça do povo, né? Partilhava o pão, fazia as orações, e o povo gostava da igreja. Mas abrir mão de seus princípios para ter a simpatia do mundo, é receber o apoio do mundo com segundas intenções, é um péssimo casamento. Receber a graça do povo é uma coisa, agora abrir mão dos princípios da palavra de Deus para agradar o povo é um casamento destruidor da igreja. Não podemos negar os princípios. Princípios são inegociáveis, né? Continuando, coisa semelhante à era Pérgamo, nós vemos em países onde o povo de Deus está crescendo. Eles começam a ser procurados, não com desejo de ter um encontro com Deus através desse povo, mas sim
com interesses políticos. Há também o caso de cantores e artistas que no mundo estão fracassados, decidem se casar com a igreja sem se converterem, e isto para conseguir um novo público. Cuidado. Um monte de gente aí que estava falido, que não tinha mais sucesso, veio para dentro da igreja e se tornaram artista gospel. Agora eu pergunto, onde eles estão? Estão aí. Aí começaram a participar de reality show, fazendo vergonha ao nome do evangelho, discussão. Cuidado, irmão, pode ser quem for, veio para a igreja, precisa passar pelo padrão, pelo trilho, tem que ser discipulado, tem que passar pelo encontro, tem que passar por reencontro, tem que passar por escola. Ah, mas eu já fiz teologia. Vai sentar do mesmo jeito. Quando eu vim para a casa da bênção, eu já era formado, tinha feito CNTEG. Está ali ela que não me deixa mentir sozinha, mente comigo. Né? Ela foi na minha casa, e eu lembro dessa frase que ela disse: eu não tenho medo dos seus diplomas. Se você quiser status, nós não temos, mas se você quiser trabalho, nós temos muito trabalho aqui. E eu fui, irmão, fui para o encontro. A minha professora de Céfoli, Céfoli, viu, pastor Tato? Céfoli, Centro de Formação de Liderança, era Martinha. E eu sentei ali e fiz os 9 meses, porque eu sabia que estava entrando em uma nova fase da minha vida. Sem discipulado, querido, não há crescimento da igreja, há inchaço, que os reis, governadores e príncipes deste mundo nos procurem, mas com o propósito de encontrar a Deus, pois eles são pecadores que necessitam da salvação em Cristo. E enquanto não os vermos se renderem aos pés de Cristo, não vamos nos iludir com seu apoio, pois foi este apoio que deu início à era de Pérgamo. Foi o apoio político sem se converter. Constantino se converteu, fique de pé para nós orarmos. Constantino se converteu na hora da morte. Ele não quis se batizar como a igreja fazia. Era o imperador, então não precisava se batizar. Aí na hora que estava morrendo, foram lá e batizaram ele, porque ele continuou fazendo os seus pecados. Amado, a igreja tem que levar o evangelho para todos os lugares, a todas as áreas da sociedade, mas tem que se converter. O problema de nós termos uma igreja deformada no Brasil é que não há discipulado para essas pessoas. Há discipulado para o que mora na comunidade, mas o que tem muito dinheiro, para que é discipulado? Amado, não se engane, até mesmo aqueles que vêm de outro abrigo, de outro ministério, tem que sentar e tem que passar pelo trilho do salvo vencedor. Que nós hoje oramos e venhamos dizer, sermos fiéis, tomar nossa posição de ser fiel e ir contra tudo que não seja o reino de Deus. Pai Celestial, nós vamos agora te adorar. Senhor, esse ministério vai nos levar, não, ó Pai amado, para cantar apenas canções belíssimas. Não, Senhor, esse ministério nos levará a te adorar. Nós vamos cantar uma canção a Ti, uma canção do fundo do nosso coração. Recharabalabassai, rebacantarabassuribalabaxerebalacantaçu. Espírito Santo, nos leva a adorar nesta noite, nos leva a adorar Jesus, nos leva a ser fiel testemunha, nos leva a ser fiel à Tua palavra, nos leva a ser fiel à Tua fé. Rechacantarabachai. E mesmo que tenhamos que morrer, que perder nossa dignidade, que perder nosso status, nós vamos perder, porque o Senhor disse:
vocês serão minhas testemunhas. E testemunha vem de Marte, ou seja, ao ponto, vamos levar nossa missão até o fim, mesmo que tenhamos que morrer. Oh Pai, recebe a nossa adoração. Espírito Santo, nos renova nesta noite, que nós sejamos testemunhas fiéis. Levante as suas mãos bem alto ao céu, bem alto, e nessa noite aplauda com fé, com graça, com força ao nosso